E aí, pessoal, boa noite. Bom, essa é a nossa típica live mensal. Esse projeto começou com a Vilca lá em 2020. Ei, Cleia. Então, esse trabalho começou lá em 2020. Inicialmente eram lives semanais e a gente falava um pouco do céu da semana. A Vilca fazia um trabalho com o oráculo, né? Na verdade, ela começou com o oráculo da noite, depois ficou o oráculo da semana. E aí, em 2021, até o início desse ano, né? A gente fez durante o ano astrológico, né? Então, iniciando em março de 2021 e terminando em fevereiro desse ano, a gente fez o workshop da Tríade, que era uma manhã de sábado, em que a Vilca trazia o trabalho de contoterapia, e eu trazia a astrologia como uma ferramenta de planejamento personalizado, né? Então, dentro do mapa de cada um, onde que o Sol está passando por aquele setor. E a gente sempre tinha uma convidada de alguma temática próxima, né? Ou afim do signo que estava regendo aquele mês. Para esse ano, né, de 2022, no início do ano astrológico, né, em março, a gente suspendeu as atividades do workshop, né, para se dedicar a outros projetos, mas a gente continuou fazendo uma live mensal aqui no Instagram para falar sobre as energias do signo, principalmente aquele signo que está regendo o mês. Todo mundo tem os 12 signos no mapa, né? Eu gosto sempre de reforçar isso. Então, mesmo que você não seja do signo de Capricórnio, alguma área da sua vida é regida por Capricórnio e além disso tem o planeta regente também de Capricórnio, então o famoso Saturno, né? E a gente conhece pelo retorno de Saturno muito falado. Mas enfim, a gente tem uma área da vida em que é regida pelas energias de Capricórnio. E aí é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu acho que a Vilca já entrou, eu vou convidar ela aqui, que aí a gente continua. Assim que eu descobri onde convida de novo, porque, né, todas as vezes que entra live eu fico exatamente dessa forma, sem saber como chamar pessoas. Acendi, Aí. acendi. Oi, Lu, tudo bem? Também. Ei, Tava Vilca, tudo jóia e escutando, você? tô contando toda a historinha, né? De como que a gente chegou até aqui. Até a gente chegar aqui. Pensar que já passou um ano inteiro, a gente já está quase terminando o segundo ano astrológico dessa Segundo ano iniciativa. astrológico. Sim, é isso aí. E aí, como Muito foi o bom. período de Sagita? Eu me identifico cada vez mais com Sagitário. Com essa coisa de, sei lá, de Uhum, espontaneidade, ao mesmo tempo de leveza, mas não assim, tipo, loucurada. E sim uma coisa assim de leveza para uhum, prosseguir, para encontrar algo assim, buscadora, me sentindo uma buscadora. Eu me identifico aham, muito, né? Eu tenho, acho que nó do norte, se eu não me engano, em Sagitário. E daí tem uma conexão, né? uhum, Mais significativa para mim. aham. Pra mim aqui foi minha lua em Sagitário, né? Então, minha casa 12 é em Sagitário também. Então, pra mim foi um período muito introspectivo, assim. Eu me senti muito conectada às minhas emoções, até pelo que estava regendo ali, que é a minha lua, né? Então, interagiu com isso aí durante esse período, mas foi um mês melhor, assim, eu achei. Foi um mês mais que me deu mais acolhimento, assim, sabe? Que eu me senti mais perto de mim. Então, assim, foi um mês bem gostoso. E aí a gente sai dessa questão da expansão, né, da busca toda de Capricórnio de Sagitário para partir de fato para realização em Exatamente, Caprica, né? exatamente. Eu estava estudando o arquétipo, né, para a gente fazer a live. Tem tantos detalhes, tantas coisas, Lu.
Vamos ver o que a gente consegue passar aqui nessa 1 horinha, mais ou menos, de live, né? Mas um arquétipo bem interessante. Uhum. Essa sequência, né, de Júpiter e de Sagitário, desculpa, que é regido por Júpiter e Capricórnio sendo regido por Saturno. Essa sequência, essa combinação aí de histórias mitológicas tem todo um significado por trás, né? E quando a gente começa a olhar o mapa desse jeito, a gente também percebe coisas diferentes também para nós. Acho que nas outras lives eu já tinha trago sobre isso. Assim, é muito interessante como é a caminhada, né? Como é a jornada dos 12 signos também. Porque você começa no eu, aí, né, lá no Ares, e depois o que eu tenho, como eu falo, quem sou eu, né? Um pouco Uhum. pensando naquela da origem, como eu crio, como eu me organizo, como eu me situo, né? Onde eu estou inserido um pouco para depois falar do outro, falar da intimidade, falar da busca e agora falar da realização. Então, assim, é uma jornada muito bacana você pensar nos 12 signos, assim, e ver onde cada um deles está no próprio mapa, né? Como que isso se manifesta na, na singularidade de cada um, né? Cada vez que eu estudo mais astrologia, eu fico mais Sim. apaixonada por isso, assim. Como como o refinamento também das características de cada signo, eles vão aparecendo cada vez mais sutis, mas também mais afinados, mais harmônicos, né? Mais saudáveis. Eu acho É um muito rico, É assim, um baita instrumento, é um Pode baita falar. instrumento de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ele vai além do autoconhecimento, né? Porque não tem uma sentença natal, né? Ele é mais um mapa de características e depois você pode, a partir do que tu percebe e te conhece, traçar estratégias, né? Que assim como Capricórnio consegue realizar, você também consegue. É incrível, eu acho um instrumento Uhum. fantástico, assim, para quem quer se conhecer e se desenvolver. Eu acho assim, o mapa é o ponto de partida, né? Onde a gente fica confortável. Claro que ali a gente tem desafios, né? Tem pontos que não são exatamente redondos, né? São quadrados, pensando nas quadraturas e oposições, mas são lugares em que são Uhum. familiares de certa forma. Então, explorar essas qualidades, né? E esses aspectos que estão postos ali, eu acho que é muito interessante, tanto para autoconhecimento, porque assim, entende o que você precisa e onde você se sente seguro, qual a sua necessidade ali, para depois você extrapolar para o desenvolvimento. Beleza, se eu entendo que eu preciso disso, como eu posso, né, daqui ser um ponto de partida, né? Literalmente um Eu acho mapa bem para eu legal caminhar no isso que tu mundo, falou assim. agora, porque tem uma coisa, uma palavra-chave aqui, né? Como ele é o Natal, o do nascer, né? Ele é muito familiar no Aham, sentido de conhecido, mas nem sempre confortável, né? sim. Acho que a grande Uhum. pergunta é essa, né? Isso aqui, que já é muito meu conhecido, que me acompanha desde sempre, é confortável para mim? Eu estou satisfeita com isso ou eu quero desenvolver em cima? E aí, dentro do próprio mapa, tu encontra outras chaves para tu. Qual é o melhor jeito mais Uhum. fácil, né? Ou que eu tenho mais aptidão para desenvolver isso que nesse outro lugar aqui, que apesar de ser conhecido para mim, não é confortável, né? Eu não quero permanecer naquela Uhum. situação ou, enfim, com aquele atributo. É muito fantástico. E até um pouco de dogma, né, da sociedade ou religioso, alguma coisa assim que te impõe ser de determinada forma, né? E aí o mapa te convida a pensar que aquele status quo, né, já entrando um pouco em Caprica, aquela tradição não é tão válida assim, não Inclusive é na válida para mim, astrologia, por né, exemplo, Lua? né? Inclusive nas Se linhas aplica. de olhar para Sim. o mapa, etc. Existe o status quo da astrologia também, né? Então existe essa coisa. Eu acho que Uhum. tem em todos os lados isso. Sim. Bom, mas e aí, você quer trazer um pouco Sim, do ó, mito? O que que você eu dei estudou? uma pesquisada. Eu queria lembrar, né,
que a gente tem Júpiter como Zeus e Saturno Cronos, né? E a gente teve o Júpiter em Sagitário ali e agora Saturno, né? Então, o mito da constelação de Capricórnio, da nomeação, não vamos dizer criação, né? Mas da nomeação daquele grupinho de estrelas lá que forma a constelação de Capricórnio. Na mitologia, ele vem do seguinte: o Saturno era pai de vários deuses, né? E ele tinha medo de perder o poder, ele tinha medo que os seus filhos superassem, né, o seu poder, então ele comia a cabeça dos filhos, né? Ele matava os filhos. Então, os Zeus, Júpiter é um deles, né? Só que 3 deles conseguiram sobreviver. Um foi o Júpiter, Zeus, que foi colocado no alto de uma montanha. Outro foi o Hades, que é o deus do inferno, ou Plutão, né? Que é o de Escorpião, tá? Que é o do anterior, né, gente? Anterior a Sagitário. E o outro foi Poseidon, que seria o Netuno para nós, né? Nesse linguagem romana. O Netuno ficou no mar, Plutão ficou no inferno, debaixo da terra, no subterrâneo, e Júpiter ficou no alto dessa montanha. E ele ficou... Então, olha só o que acontece. Ele fica no alto da montanha, isolado. Já vamos começar a trazer Capricórnio, né? Isolamento do restante, uma solitude lá, muitas vezes solidão. Ele foi amamentado por uma cabra. Então, ele não tinha, assim, socialização, né? Ele vivia com uma cabra. Ele tinha um irmão cabrito, que se chama Egipan. E ele era Então, assim, ele viveu sob a adversidade. Ele se firmou, ele sobreviveu em um ambiente de adversidade, né? Sozinho, isolado na montanha, cercado por animais e se alimentando do que dava ali, que eu acho que isso tem tudo a ver com a mitologia de Capricórnio, né? E aí ele fez uma amizade com o Egipan, que era irmão dele, né? Tem algumas versões que diz que era a própria cabra que amamentou ele, outras versões diz que era esse irmão, outras versões diz que é um filho de Zeus, que é o Egipan, mas acho que a do irmão é bem adequado, até por causa da questão do Capricórnio. Porque o que acontece? Tem um momento, o Zeus ele teve que provar a força, né? A superioridade. Ele teve que provar que ele era um deus, por conta de ter sido isolado, jogado da montanha, criado por animais e tal. Teve um momento, então, que ele teve que lutar contra os titãs. E os titãs eram aqueles deuses gigantes que tinham sido deuses, né? Tinham sido os donos do Olimpo antes de Urano, antes de Gaia, antes dessa galera toda chegar, antes de Saturno ainda. E aí, quem ajudou os Zeus a superar ali esses titãs foi o Egipan. O Egipan, ele entra num mar, ali no mar não, desculpa, num lago, para pegar uma concha e joga essa concha, ele faz um barulho que dá um eco muito grande da concha se batendo e isso assusta os titãs e eles vão embora. O Egipan é quem vence os titãs através da astúcia, mais um elemento aqui de Capricórnio, através da astúcia, ele consegue, né, por um efeito sonoro, afastar os inimigos. Tá? Pela astúcia que ele teve. Mas só para ele fazer isso, ele teve que entrar no lago. E ele era um cabrito. Então ele transforma a parte de baixo do corpo dele em peixe, que é a história do Capricórnio, né? O símbolo do Capricórnio é metade peixe, da parte de baixo do corpo, e a parte de cima é um bode, ou uma cabra, um cabrito, né? Então essa parte ele é obrigado a se transformar em peixe para poder ir lá, pegar a concha, fazer essa superação toda, né? Nadar, pegar a concha, fazer o efeito sonoro e com isso os titãs saírem. Aí depois que isso aconteceu, né? E Zeus ou Júpiter sobreviveu, ele então, em homenagem a Egipan, criou então ou nomeou a constelação de Capricórnio. Essa que é a mitologia. E o Egipan, Lu, tem uma curiosidade. Ele é o criador, tá, do pânico, do medo.
por causa a palavra pânico, ela é derivada de pan. E essa palavra pan, ela vem de Egipan, esse carinha aí que era o irmão de Zeus. Então, tem muitos aspectos aqui que eu acho que liga com Capricórnio, né? Tanto essa questão da astúcia, o isolamento, sobreviver na adversidade, essa questão do causar um impacto, às vezes não precisa ser com um confronto direto, como ele faz através de um subterfúgio, de um artifício ali. Acho que tem muitas coisas que têm relação com o Capricórnio. A metade peixe, metade água, assim, uma coisa do um certo contato com a emoção, e depois a outra metade animal, que é um certo contato terreno, mais com a terra. Acho que é um signo, apesar de ele ser um signo de terra, ele é o mais aquático dos terrenos, sabe? Entre os signos de terra, é o que mais chega um pouquinho perto da água. Mas aí tem uma dualidade muito grande aí, porque quando a gente tem uma lua em Caprica, é a lua mais fria que a gente tem. Ela é só isolada, porque ela tá mais eu já entendi que Capricórnio, ele parece frio, mas ele é, na real, um sentimentaloide escondido dentro de si mesmo. Ele tem os sentimentos. Na verdade, não é que não tenha, né? Mas assim, é como se fosse. A questão emocional é muito material, ela é muito palpável. Talvez, por um ponto de vista emocional, tenha uma racionalidade, uma lógica. O que eu acho que talvez a emoção se traduza no Caprica é pela tradição. Porque o Capricórnio, ele carrega essa coisa do que veio, né? Eu carrego uma ancestralidade, né? Pensando até um pouco no eixo Caprica, Câncer, né? Então, assim, mas quando a gente tem uma lua em Capricórnio, seria a lua fria do zodíaco, né? Ela tá mais distante. Eu acho que tem a ver com. Sim, eu sei que ela tá isolada lá, mas eu acho que tem a ver com essa coisa do isolamento. Dentro da mitologia, né? O motivo dessa frieza tem a ver com isso. Mas até pensando na jornada de Caprica, né? Porque Caprica é aquele, né? Aquele que sobe a montanha, né? Então é a cabra na adversidade, literalmente, né? E a cabra que faz sozinha, né? Por mais que ela ande em bando, mas chega em determinados momentos que ela se isola, tem essa noção do recurso, né? Então se coloca muito a aprovação, até um pouco, não gosto de usar tanto essa palavra, mas do sacrifício. Mas ela carrega com ela valores, carrega essa coisa do tradicional, né? Os valores tradicionais, eu acho que estão muito ligados a Capricórnio. E acaba que os valores tradicionais, de certa forma, eles estão ligados à nossa vida. Mas mesmo assim, eu ainda acho que ele é emocional, sim, só que ele faz a tradução para o terreno. Tá? Dos 3 terrenos, eu acho que é o que mais tem noção das emoções, tem noção da água. Os outros 2 têm menos noção. Tu acha diferente? Eu discordo. Eu acho que ele tem esse poder. Eu acho, principalmente eu acho que Touro tá ligado a Vênus, a Virgem tá ligada a Mercúrio e tá no Saturno ligado a Capricórnio, eu não vejo tanto. Agora, na questão do mito, tem uma coisa muito interessante, porque Saturno é o ceifador. E aí, no mito, essa coisa de ceifar, né, de cortar as cabeças lá, para mim é uma relação muito boa, né, porque Saturno ceifa, né, ele dá limite. Então, por isso que para mim, assim, eu não vejo tanto. Não tô falando que o Capricórnio não tem um lado emocional, não é isso, mas assim, isoladamente, pensando só no signo, eu não veria como mais emocional. Talvez assim. Eu acho que o conceito da palavra emocional é que tem uma distinção, né? Eu acho, o que eu tô querendo dizer é, como ele tem metade peixe dentro do mito, né? Metade peixe, metade bode, ele tem noção da emoção. Ele entende o que é essa emoção. Ele pode não agir de uma maneira emocional, entendeu? Ele pode não fazer isso, mas ele percebe esse emocional, entendeu? É isso que diz no mito, né? Se ele age depois com emoção, não. Eu acho que ele é um incompreendido agora. Depois de estudar o mito, eu percebo que ele é um incompreendido. E eu percebo muito nas pessoas de Capricórnio que eu convivi. Não estou falando ascendente nem lua, não esses aspectos, né?
mas mais o signo solar Aham. mesmo. Que eram pessoas extremamente, tinham um emocional profundo, que normalmente se traduziram em música, sabe? Eram músicos, eram pessoas que tinham uma dificuldade de socializar e de se aproximar, mas com certeza tinha uma emoção muito profunda neles. Mas isolada, é isso que eu tô querendo dizer. Então eu vejo sim. Uhum. É, eu acho que são pessoas extremamente, eu acho que são pessoas profundas, muito focadas, inclusive, assim, muito atentas ao que elas querem, ao que elas querem construir. Mas essa questão do emocional eu ainda vejo Pode ser. particular, porque pensando na astrologia, a gente teria que olhar todo o resto do mapa, né, para falar de um Caprica, 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 por exemplo, ou de um Isso, Caprica com uma lua em claro. peixes, ou de um Caprica com uma Com lua outros em aspectos, fogo, claro. alguma coisa assim. Mas eu acho que, para mim, a característica mais marcante de Capricórnio é a questão da eficiência, né? A questão de aproveitar, de saber espremer do recurso, né? Ou usar do recurso o máximo possível. E aí essa questão, né? Tanto na história, né? Essas coisas da superação, de viver nos ambientes inóspitos, né? Eu vejo muito como Capricórnio. E aí, em alguns momentos, isso pode se traduzir até numa dureza muito grande. Porque você vive se submete a situações de tanta aridez, que isso pode se traduzir numa Sim. aridez comportamental, né? Até na interação. Para mim, né, pensando um pouco na carta do tarô, assim, para mim, o Caprica é o eremita. Porque ele faz a jornada sozinho, ele carrega essa coisa, aquela coisa da luz, que seria um pouco até a senioridade, né? Pensando que Capricórnio é regido pelo Saturno. É, eu não vejo ele é É, disposto a liderar, né? jornada solitária, Tanto né? pensando até que Jornada ele é. solitária. Mas mas eu acho que ele leva uma coisa da liderança também, assim, quando associada, né? Quando saudável. Um líder Capricórnio, eu acho que ele consegue levar, ele leva a luz e tal. Pode ser que cobre Pode muito a ser que ele equipe haja e tudo mais, também o aquelas coisas, né? Mas enfim. saturnino, É, né? Eles têm essa característica da atitude mas eu também acho que saturnina, ele, né? sim, e da disciplina, né? Eu veria, assim, tipo, da disciplina, da questão vai ter os indicadores todos ali, né, para controlar eficiência, enfim, vai tentar espremer o máximo, sei lá, em questões de valores, né? Então, sei lá, ficou pensando, vai contratar um serviço, ele vai tentar contratar o máximo que der, ou o mais flexível que der dentro daquele pacote para atender, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu acho que são os cuidados, né? Porque o meu ascendente é Capricórnio, e assim, a tendência é se cobrar demais, porque acontece que o foco fica só nisso, né? Fica nessa questão de transpor, ou de fazer o máximo que der com o tempo, com o recurso que tem, e muitas vezes o recurso que tem é o Eu tempo, né? acho que tem Puxando a tudo a questão ver com de a Crono. questão da super utilização do tempo. É uma eficiência, É. né? Precisa ser Mas eu vejo essa eficiente. eficiência também em Virgem, É, mas não com esse foco no tempo. E do Capricórnio parece muito, porque a né? eficiência em virgem é Isso, processual. É porque a exatamente. eficiência em virgem é processual. Isso aqui tem que acontecer antes. E lembrando que virgem, né? Apesar de ser a mulher, né? No símbolo do signo, ela está carregando um ramo. Então, ali ela está falando do processo todo da agricultura. Então, você tem o tempo de arear o solo, de plantar, de regar, até que aquilo ali vire uma comida para, de fato, ser colhida, né? Então, são pegadas diferentes, assim como a questão do touro também, se a Sim. gente for A pegar os touros Yara, signos de terra. A meu Yara tá falando que é Capricórnio Jesus com ascendente em amado, Virgem. Não, fica tranquila, Yara. Eu sou taurina eu sou peixe com com ascendente ascendente em Capricórnio, Virgem. então Estamos tudo estamos por junto na aqui, viu? A Terra. gente tem tudo uma parceria aqui. A gente se É, entende nessa coisa de realização e processo e sim. organizar o tempo e tal. Porque quer colocar no mundo, né? Quer botar no mundo, assim. É uma coisa muito palpável e às vezes, assim, é muito natural
pra gente que é que tá envolvido nesse. E assim, eu tô falando envolvido, mas pode ser um planeta muito forte na casa 10, né? Pode ser alguma coisa muito forte na casa 6 que seria de Virgem, ou na casa 2, enfim. Mas aqui, já que a gente está falando de Capricórnio, seria, né, signo, planetas muito evidentes, ou que façam muitos aspectos em Capricórnio, ou no meio do céu em Capricórnio, né, junto com, né, a tríade, né, Sol, Lua e Ascendente, já Sim, configura sim. muito, já fica muito Ô, Lu, evidente isso. eu tava pensando num arquétipo assim de tarô, mas eu não me conectei com nenhum. Até porque o eremita, eu acho que ele também ele tem muito dá para ver o Capricórnio ali, mas eu também consigo ver o próprio Sagitário ali. Por mais que por mais que o Sagitário seja Eu acho que expansivo e sociável, eu acho que a busca dele é pela luz, ela é solitária, mas ele não percebe que é solitária, ele busca fora. Uhum. Capricórnio faz a busca solitária, mas acredito, mas ele busca pela concretização de coisas, mas na verdade está buscando a luz. Eu tenho umas visões assim meio trocadas. Então eu trouxe 3 palavras do oráculo do pão que eu tinha separado para pensar em Capricórnio, tá? Uhum. Eu tinha separado a temperança desse, porque a temperança, o eremita, Uhum. porque é no alto da montanha, Sim, é ela sozinha, né? Mas eu acho que tem a ver sim com o Sagitário, porque essa coisa da luz e do conhecimento, né? Que é da sabedoria, que é muito de Sagita, né? E aí, mas Capricórnio ele coloca isso no mundo e realiza, né? sim, Ele aparece. O que daria para pensar também apesar de ser muito ligado ao sim. Leão, seria o Sol, né? Pensando assim, enquanto autonomia, enquanto liderança, enquanto referência, né? Assim, pensando bem ali na casa 10 e o Lu, e Capri. as palavras são as seguintes, ó. A primeira que eu queria trazer é confiança. Mas lá no Oráculo do Pão diz assim, ó: Uhum. saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Eu acho que isso tem muito a ver com Capricórnio, né? Enxergar soluções, encontrar possibilidades nas dificuldades. Me parece Sim, um sem dúvida. atributo desse período, que eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Que a gente vai entrar dia 20 amanhã, né? Que já começa Capricórnio. É dia 22. 22, acho que é dia 22, porque a Ah, gente está tá. no grau 29 hoje. Então, a gente ainda tem mais, né? Amanhã 30, E vai e mais ou menos aí até entra dia 20 vinte e de janeiro, dois. por aí, né? 19, 20 de janeiro. Mais uns 30 dias. Acho que até lá pelo dia 21 talvez, porque deu os Então, 30, acho né? que é Porque aí tem interessante 31 esse mês. buscar, né? Esses bons atributos dessa força. Confiança foi uma delas. A outra que eu trouxe é uma que tu falou já, que é a perseverança, né? De uma certa maneira. Então, permanecer no Uhum. caminho apesar dos obstáculos, confiar no caminho apesar das adversidades, coragem de acreditar em quem se é, no que se quer, ser fiel ao que se acredita, ao próprio coração e aí seguir com a firmeza da verdade e com a força da fé. Eu acho que perseverança também é outro atributo capricorniano, né? Sim, E a totalmente. terceira que eu Uhum. trouxe foi a paciência. Entender que tudo tem seu tempo, que venha seu tempo, dar o tempo necessário. E aí vai falando, né, sobre respeitar o fluxo do tempo, porque aí a gente está falando de Saturno também, né? Respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo Uhum. passar, esperar o tempo certo, daí o tempo certo, né? Para plantar, colher, agir, seguir, crescer, brotar, florescer, enfim, aceitar o ciclo da vida. Eu acho que essa questão também tem a ver com Capricórnio, essa coisa da relação com o tempo. Sim, Saturno rege Cronos, né? Então, Saturno rege o tempo. E rege a questão também Sim. da autoridade, né? No sentido assim, então, quando traz lá, né, perto dos 30 e depois perto dos 60 o retorno de Saturno, é um pouco disso, né? É uma cobrança ali. É o que você está fazendo, o que você está
o que você está fazendo, enquanto, né, normalmente, o retorno é meio cruel em alguns momentos que ele pode pegar, né, num lado dissociado de que você não está fazendo nada, ou que você não cresceu, né, ou que você não realizou muitas Eu acho coisas que é na tipo uma vida. auditoria, sabe? É importante Que ver ela onde que... fez um tempo de vida, daí vem o auditor, e Assim, aí? até um pouco... Até um pouco do que de quando eu leio o mapa, eu falo, né, que Júpiter e Saturno, eles são os conselheiros, né? Aí um é o grilo falante, que seria o Saturno, né, que seria a voz da razão, e o outro é o que vai dar tudo certo, vai lá, se joga, não vai dar nada errado, né? Então, o Saturno, ele traz, eu acho que o Saturno traz muito esse efeito de relação causal. Então, e responsabilidade. Então, se você fizer isso, você Sim. vai ter que responder por isso depois. E aí seria essa coisa do tempo, assim, muito causal mesmo, causa e efeito, né? Você tá fazendo aqui, vai acontecer ali depois, você vai ter que Não é responder por aquele isso de tempo alguma assim, forma. né? 30 dias, não é esse tempo, é o tempo da relação. Eu acho que isso é bem legal, Bê, que tu comentou agora. Esclarece. É, e eu acho o Saturno também é muito mal compreendido, eu acho, assim, né? Principalmente talvez pela falácia do retorno de Saturno. Mas quando a gente olha para ele como um pai, né? Não no sentido do mito, que é meio ruim, mas no sentido dessa questão do limite, de responsabilidade, responsabilidade ser habilidade de resposta, né? Eu só posso responder por aquilo que eu sou apto, né? Por aquilo que eu sou capaz. A coisa muda um pouco de figura. E aí eu fico sendo sênior de mim Sim, mesma, porque eu só posso responder por isso mim. é ótimo mesmo. Eu acho que ele é um ótimo lugar para a gente olhar oportunidades de autodesenvolvimento. É bem isso que tu tá falando, Sim. sem ser Assim, algoz de si, né? Tu encontra um lugar de sim, desenvolvimento de responsabilidade mesmo, que é essa habilidade de responder. é, e os últimos anos mostraram isso, né? Assim, pensando em trânsito, 2020 teve aí a grande conjunção que foi, né? Saturno envolvido em Capricórnio, Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio 3 vezes no mesmo ano. E aí a gente teve uma pandemia, teve uma mudança de formato de trabalho, ressignificação, né? Uma expansão muito grande, porque de repente estava todo mundo online e reformulando isso e ao mesmo tempo todo mundo teve que olhar para dentro, porque Plutão e Colocando Júpiter também estavam até ali, né, envolvidos. o exercício da disciplina em evidência nesse momento, né? E um limite, Limite né? E um total. limite. E, tipo assim, o seu limite e aí é interessante porque joga para casa, né? E aí é o oposto de Saturno, né? Porque se Saturno é a carreira, se Capricórnio Câncer. rege carreira e tal, o oposto acontece no Câncer, que é em casa. E de repente todo mundo tem que ir para casa, né? Ficar em casa. A Yara até perguntou aí o que esperar de 2023 no coletivo. E 2023 tem muitas novidades, né? Porque Saturno ele entra em peixes, Júpiter entra em peixes agora, já essa semana. Plutão vai dar uma passeada lá em Aquário e vai voltar. Então, assim, é um ano que, se os últimos anos a gente teve grandes quebras de paradigma, o próximo ano é um ano de abertura, mas é uma abertura que vem para quebrar muita coisa ainda, né? Pensando que tá tendo Plutão vai ter Plutão em Aquário, a gente vai ter uma expansão de novas formas de relação, e comunicação, e dados, e grupos, né? Isso vai ser muito evidente, assim. Como isso se manifesta, né, na vida de cada um, aí é olhar o trânsito Uhum. dentro do próprio mapa. Mas é um ano que vai ter muita novidade, né? Vai ter muita coisa acontecendo, e muita coisa importante acontecendo também, né? Esses grandes trânsitos, quando eles movimentam, assim, mesmo que Plutão não fique lá tanto tempo, e Saturno também não fique lá tanto tempo, eles vão movimentar bastante. Então, vem Ah, muitas sempre coisas por aí tem, né? ainda. A galerinha lá de cima tá sempre trazendo movimento. Movimentando, Ai, tá meu Deus sempre do céu, movimentando. cada mês É, aqui. e para fechar o ano, a gente fecha. E a gente fecha o ano em Mercúrio retrógrado, né? Só para constar, no dia 29 É, já Mercúrio já fica retrógrado também. Então, assim, a gente está na lua minguante, né? Pensando um pouco nisso, a gente está na lua minguante, a lua fica nova no dia 23.
E aí é legal pegar esses aspectos de Capricórnio que a gente falou, né? Que eu acho que também a gente não comentou tanto essa questão do planejamento, né? Do despejo, coisas a fazer, dar lista de afazeres, uma praticidade para isso, assim, de pegar e ir ticando e ir fazendo. É muito Capricórnio e assim, eu acho extremamente maravilhoso de ser no fim do ano, porque é a época que normalmente todo mundo tá nessa onda, né? De fazer resoluções, de ver o que dá Eu o acho que que traz encerrou e o que não dá pragmatismo e mais. O que praticidade dá. para fazer isso, né? E essa lua É, nova é poderosa, né? Eu é, acho que de todas as luas de intenção, a que a gente mais pode colocar intenção e conseguir realizar é a de Capricórnio, que é o signo da realização das coisas, né, Lu? acho que todas as luas novas são Sim. intencionáveis, né? Assim, eu acho que por ritual, todas as luas novas é, são legais para fazer rituais, né? Mas assim, pelos próprios portais também a gente pode fazer isso, né? Então, assim, os signos passam aliás, o Sol, né? A Terra passa pelos signos durante o dia, né? Na Lua a gente está marcando isso por um ritual de um mês, né? Então, assim, num dia a gente passa pelos 12, né? Durante a Lua, durante a Uhum. alunação a gente passa pelos 12 também. Durante um ano a gente passa pelos 12. Mas eu acho que é legal encerrar, perto de Boa. encerrar o ano, tá numa lua nova, porque dá uma sensação de, pelo menos para mim, dá uma sensação de que eu tô iniciando o ano Sim, do já jeito certo, né? pré-programada, Começando sabe? pelo Tipo assim, começo, entendeu? E não começando pelo meio, né? mas assim, mas eu tô começando com, sabe, com dois pés atrás, assim, de eu já ter feito o que eu precisava fazer, já ter feito o dever de casa, sabe? Eu sinto um pouco isso, assim, da Sim. lua nova antes do fim do ano, assim. Eu sinto que aí as intenções do programa aqui em 2022 para entrar em 23, não. Eu já estou aqui com a minha listinha das coisas que eu quero fazer, os minhas metas são essas, o meu planejamento é esse e tal. Então, assim, eu já sinto que entra com uma vibe mais, Sim, olha que assim, bacana. Tem, organizada, tem sabe? ali Mais... no dia 23, mas agora, amanhã, a gente tem o solstício. Uhum. Já é uma parada também que tu pode Uhum. ritualizar para já começar, né? De Então, início. do dia 21 até o dia Uhum. 31, gente, vai ter a lua finalzinho da minguante nova e começo da crescente lá. Cara, que delícia, né? Para tu fazer toda essa organização. Quando chegar no dia primeiro, tu realmente tá organizadinha. Como a Lu falou, a parte da tarefa É, aqui de fazer o meu plano tá feita. tipo assim, eu já vou entrar assim, ou já tô com tudo feito aqui do que eu quero fazer para esse ano, sabe? Já vou fazer assim, já tá dividido nesses meses, eu vou fazer, sabe? Já tem. E eu acho que a programação em Sim, Capricórnio, ela é pé no chão. Ela é sonhadora em certo. E aí, pensando até no ano que vem, pensando que Saturno vai entrar lá em Peixes, né? Ela tem um quê de quem sonha, né? Pensando no Saturno lá, mas é uma coisa mais palpável. É uma coisa mais até onde eu dou conta de realmente realizar. E eu tô ensaiando escrever as minhas coisas do ano que vem, porque eu não quero acumular demais. Eu não quero sobrecarregar demais. E aí eu escrevi demais. Eu escrevi. aí eu Falei, gente, escrevi demais, entendeu? Que eu não assim, quero fazer demais. não, aí mas aí também chegou o Saturno e falou assim: isso aqui não vai dar, isso que não vai dar, isso que não vai dar, beleza, vamos ficar com essa listinha assim, É e isso bom aqui dá pra isso, gente ó, trabalhar. porque justamente como é uma coisa pragmática, prática, pé no chão, né? Tem essa visão, é, tu não vai fazer aquela coisa assim da resolução de ano novo que não funciona, né? Tu vai ter uma noção melhor, né? Nessa lua Não, nova aproveita para fazer essas resoluções aí, gente, de um jeito com esse olhar de Capricórnio, né? mas eu acho que é uma boa Ai, lua, Lu, assim. Eu particularmente fico bem satisfeita, né? Pensando que também tem outros aspectos que estão ali, né? A gente vai falar do Sol, que o Sol ainda vai entrar. Mas a gente já tem Vênus e Mercúrio, que também estão ali em Capricórnio, né? Então, assim, a fala fica mais direta, os afetos ficam mais responsáveis.
ficam mais íntimos também, né? Pensando nessa coisa da solidão, eu compartilho meu afeto com aqueles que estão muito próximos, né, de mim, assim, que eu tenho muita confiança, né? Puxando o gancho da palavra que você Sim. escolheu. É, e também ganha uma sobriedade, né? Uma coisa mais sênior, Eu assim, sabe? Uma coisa acho que tem mais muito essa coisa da adulta, né? Acho sabedoria que do mais velho ou da tradição, como tu trouxe, né? Existe e muito essa do visão, essa ancião, relação, né? isso, muito. Sim, eu acho que tem muito isso no Caprica, assim, essa coisa da Sim. referência enquanto senioridade, assim. E aí acho que às vezes isso é traduzido, que aí fica ali um pouco entre o Sagitário e o Capricórnio, né? Essa coisa do ancião, porque eu acho que o ancião lá no Sagitário, ele é aquele cara que tá lá, que desenvolveu a própria filosofia e Um vive nela, e as pessoas vão lá monge, consultar tipo, com ele. um monge, E aqui eu assim, acho que seria. E aqui já seria um cara com uma referência presidente. muito. Um especialista. E eu vou lá, sei lá, Uhum. ou um coach, ou um mentor, alguma coisa assim, que eu vou lá me consultar com ele também para pegar sabe, para ele mostrar o caminho que ele passou também. Então, assim, acho que eles dividem um pouco Mas eu essa vejo muito relação do isso, ancião. reverência. Capricórnio sabe reverenciar a Uhum. sabedoria anterior, né? A sabedoria maior, digamos, algo assim, mais antiga, sei lá, ou a tradicional. Não é só quebrar, quebrar, A quebrar, né? Modernar, tradicional. modernice, digamos. Tem essa reverência. Não, eu acho que até o contrário. Eu acho que a Terra ela fica Uhum. muito dentro do que é tradicional até. Quem vai quebrar as É o coisas mesmo aguadeiro, né? é o ar, né? Seria até a questão do aquário ali, que eu acho que eles que vão romper os limites, né? Eles que vão quebrar os limites e Uhum. mostrar que estão quebrando os limites. Mas eu acho que seria, que né, para essa semana seria isso, né? Nessa entrada das questões. E aí, pensando também em ritual de fim de ano, é legal, porque enquanto a gente está na minguante, também dá para fazer aquelas coisas de descarrego, né? Então, assim, o que eu também não quero que Sim, vá para 2023 também é muito legal de se pensar agora. show. Sabe que eu estava pensando, Lu, uma outra característica, porque eu estava me lembrando que existe uma expressão, o ditado bode expiatório, que é essa coisa do sacrifício, que o Uhum, Capricórnio tem essa uhum, capacidade, né, esse arquétipo de se sacrificar, ou sacrificar um desejo em prol de uma uhum, vontade. Gosto de fazer essa diferenciação, né? O desejo sendo algo assim mais mundano, digamos, mais imediato, e a vontade é algo mais importante, uma realização de uhum, senso de realização mesmo, algo que traz senso de realização, não só satisfação imediata. Então, como eles têm essa perseverança, toda essa disciplina, toda essa visão também de utilização dos recursos, eu acho que eles são os arquétipos do sacrifício, fazem o sacrifício necessário. uhum. E é o que acontece na história, né? O Sim, bode ele é expiado no sentido de ele paga a culpa ali perante os titãs para que Zeus possa continuar vivo, sim. sabe? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa. Aham. Eu acho que tem isso muito, assim, do Caprica, dele se colocar até nesses estados de dureza, né? Então, acho que foi ontem eu compartilhei disso falando acho que era Advices for Capricorn Season, né? E era falando um pouco disso, assim, dessa dureza, em até não pedir ajuda, em não se divertir, em ter essa preocupação em ser eficiente o tempo todo e tal. E aí eu acho que é um lado sombra, né? Um lado sombra do Capricórnio Sim, poderia ser um workaholic, por exemplo. É uma pessoa que não consegue, sei lá, né, a gente falou que dessa solidão, ela não consegue estar entre amigos, ela não consegue estar em família, ela não consegue relaxar, ela está preocupada o tempo todo, ela está preocupada com os recursos, né, com o tempo, né, acho óbvio, que traz uma propriamente rigidez, dito. né? O que tu quer dizer Mas com assim, dureza é essa é rigidez em uma. relação a si e talvez em relação aos outros, né? Sim, e aí eu acho que o que é rígido quebra, né? Então, assim, ele não fica flexível. Então, seria entrando um pouco nesse aspecto mais negativado, eu acho que são bons
Tem aquela coisa, né, de querer aparecer sozinho, de ser, né, de crescer a qualquer custo também, já que a gente estava falando, né, da questão dos sacrifícios e da diversidade, também teria essa possibilidade. Mas eu acho que essa questão da dureza e da cobrança excessiva e não relaxar é um bom aspecto para ser trabalhado em Capricórnio. A Carla até entrou e ela e eu também vejo muito essa expectativa também, mas aí talvez tenha relação com outros aspectos dos mapas, né? Mas a expectativa, talvez mais do ascendente, não sei, de que as pessoas performem também naquele mesmo grau de responsabilidade. intensidade. Mesmo que seja outra velocidade e tal. No mesmo nível de tensão, talvez, ou no mesmo nível de responsabilidade, ou na mesma senior, na mesma performance, né, que você falou, mas assim, no mesmo nível, no mesmo alto nível de resposta. Né? E aí eu acho que sim, eu acho que pode ser uma cobrança com os outros também. Não necessariamente só com ele, não. Com ele próprio, São todas né? Eu acho que pode ser características para a gente também. ficar atenta, né? Tudo tem esses dois lados, né? Tipo, a paciência é ótima, mas se ela Uhum. for demais, talvez eu perco, né, o momento, ou eu não respondo adequadamente. Tudo tem os seus dois lados, assim como essa coisa do sacrifício, né? Essa da paciência é um bom exemplo. É um bom exemplo também, porque às vezes você delega, vamos pensar, né? Você delega uma tarefa. Você combinou com a pessoa na sexta-feira, que ela vai te entregar na sexta-feira. Aí na Nossa, quarta você já tá, e aí? Na quinta, e aí? Né? Deixa eu ver, né? Eu acho que tem essa coisa do envolvimento, de estar à frente também, sabe? Eu acho que são bons aspectos nesse de sentido Capricórnio para se da pensar. liderança ou do controle. Eu acho que tem a ver com o controle, né? Seria a liderança num lugar. Porque tem os dois, como a gente tem os dois, né? Que querendo ou não, como inicia uma estação, ele está liderando, né? Assim como o Ares, ele também está à frente, ele é um que inicia. Mas eu acho que tem o controle também. Assim, a Terra ela não deixa, né? Ela não vai deixar por baixo, né? Na astrologia ela tem quer ter esse controle, né? Assim, cada um da sua maneira, mas tem um controle que é saudável no sentido de estou gerenciando e o outro no sentido que é tipo eu quero estar por dentro de todas as vírgulas. Eu acho que E a é questão dele demais. ele é mutável, né? Ele é cardinal. Não, ele é cardinal, Quem ele que é como terra inicia mutável? É a Virgem. mutável da Ah, tá, Terra é a legal. Virgem. Tá lógico. Entendi. Né? Ele inicia. Sempre que a gente tem Sim, inícios de os estação, a gente cardinais, vai né? ter Tá certo, tá certo. os Achei que cardinais, era isso. Então, tem essa veia empreendedora, né? Tem essa veia de abrir portas, né? Então, por isso que fica muito relacionado aos líderes. E se a gente for pensar nos marcos, né? Até do próprio mapa, né? Casa 1, 4, 7 e 10. Também estão ligados às aberturas de quarter, né? As aberturas dos quadrantes, né? Que também estariam ligados a isso, né? O início, se a gente dividir o mapa em 4 e não só em 2. Mas eu acho que tem essa coisa da liderança, eu acho aí é diferente, porque assim, o Virgem ele faz pelo fazer. Tem, né? Ali pensando na casa sim, 6 é o serviço, né? ofício. A casa 10 é a casa 10 é o social, tem essa coisa de trabalho enquanto papel social, que eu Conquista. mostro Eu pro acho mundo que eu que eu vejo bem faço. assim, serviço e conquista. Essas duas coisas. Mas que a conquista dessa forma, assim, do que eu. Isso. Até da realização, né? Porque eu acho que pode. Só para não ficar muito deturpado, porque eu acho que, assim, o trabalho enquanto papel social, eu acho que é legal, porque você Sim. mostra para o mundo o que você faz. E aí a forma como você mostra isso que vai ditar se está saudável ou não, porque algumas pessoas se apresentam já na Inclusive, profissão delas, né? inclusive o próprio Então, sacrifício também tem a ver com isso, né? Esse sacrifício por causa do serviço que está aham, fazendo para o mundo, né? Uma coisa que não é assim, não uhum, é a conquista da ambição, não é isso que eu estou querendo dizer, né? É mais no sentido de ambição. realizado. Mas é porque pode ser também. Porque eu acho que a ambição também pode ser um aspecto, sabe? Eu acho que o Capricórnio ele sempre quer subir um pouquinho mais, né? Eu acho que ele sempre quer.
ele sempre está se trabalhando para ir, para crescer, né? Se desenvolver. Não que isso seja ruim. Eu acho que ele tem esse aspecto. E isso é legal, isso movimenta. Mas a qual custo isso é feito, né? Que é aquela coisa que a gente estava falando, tanto dos recursos, da própria dureza, ou de passar por cima das outras pessoas, ou dessa ambição enlouquecida, né? Ou Sem sem critério. descanso, né? No sacrifício extremo. Bem. Sim. O que Aham. mais que a gente tem então aí, Lu? Pro mês, o que tu trouxe aí de trânsitos e tal? Bom, o que né, nessa semana que a gente tem é a própria lua nova, né? Então, já traz esse tom do Natal, vai ser um pouco mais sóbrio, né? Vai ser um Natal mais íntimo, né? Mais responsável. Talvez não tão com tantas pessoas. Eu não sei se vocês estão nessa vibe, mas eu tô muito assim. Ah, tá bom só a gente aqui. Tá bom só a É, gente aqui. Não precisa de comer, é. gente. Tá ótimo. É, né, a gente já começa. Tem, né, Mercúrio vai ficar retrógrado, né, no fim do mês, no dia 29. É, o Júpiter já entra em Áries nessa semana, que também é uma mudança, né? E aí fica uma quadratura, né? Que é Júpiter em Áries e o Sol em Capricórnio, que vai trazer toda essa impulsividade, esse propósito. As pessoas vão estar com ignição para começar o ano, né? Eu O acho que meu vai Júpiter ter cai muita em Áries, vontade, graças a Deus, muita. vai dar um negocinho ali bom. Acho que é casa Uma 7 ou expansão, 8, não né? lembro se Uma é casa expansão 7 ou naquela 8. Se área. for 8, eu vou mergulhar para dentro. Ou seja, não é bem assim, viu, gente? Tem que olhar o mapa, não é bem assim. Mas é um importante significado ali também, né? É uma O Júpiter em 8, descoberta, na né? 8 assim, que é o da minha casa, né? A minha casa é Júpiter em 8. Mas tem essa coisa assim, as relações elas têm algo mais, né? Elas podem ser, tem um significado, né? Tem um propósito, e esses dias eu até revi, porque eu não gostava de usar a palavra sorte, mas Júpiter também tem a ver com sorte. Então, assim, eu revi meu conceito de Uhum. sorte e agora estou adotando sorte também. Mas porque é onde teria facilidade, né? E para 23 tem alguns grandes movimentos, né? Então Saturno entra em O peixes, Saturno em Peixes vai ser o é, quê? Um, que um cara confuso ou ele vai ser um pouco menos rígido, assim, mais maleável? mas eu acho que é um sonho com mais Ah, tá. responsabilidade. Então, tipo assim, eu quero literalmente sonho em termos de realizar, então eu quero viajar, eu quero comprar uma casa e tal. Isso não vai ser um sonho tão A é, paz sem pé nem cabeça. mundial, Eu acho essas que vai ser um coisas sonho mais. inatingíveis. Mas assim, é uma coisa mais alcançável, eu acho. E também esses processos de autodesenvolvimento, autoconhecimento que rege tanto peixes, né? E esse processo também de serviço ao outro, né? Pegando nessa, fica mais concreto, fica Uhum. com mais responsabilidade. Então, acho que essa busca, né, por processos mais responsáveis Pé no é uma chão, tônica do talvez, Saturno em né? peixes, Sonho um assim. pouquinho É mais processos que eu falo. palpável. Mas até o sonho com o pé no chão, mas também esses processos de autodesenvolvimento e autoconhecimento também com mais pé no chão. Então, assim, não é ir lá para o meio do mato, fazer um retiro, ficar lá uma semana e achar que com 10 Sim. decretos vai resolver a vida. Né? Pode ir lá fazer o retiro e tal, não sei o quê, mas se você não fizer algo concreto na Se tu sua não vida, isso não produzir vai as mudar. causas, não terás os efeitos de Saturno, né? Exatamente. Então, assim, tem essa coisa um pouco mais responsável, que eu acho que é legal, assim. Eu não, eu acho que a gente ainda precisa. A gente veio de um ano que ali a pandemia começou a melhorar no meio do ano.
E aí a gente estava com, né, Júpiter em Peixes. E aí teve uma coisa que todo mundo achou que estava tudo bem, aí de repente todo mundo voltou para dentro, né? Aqui a gente voltou a usar máscara e tal. Então, assim, teve esse momento que teve essa coisa muito da ilusão de que tá tudo resolvido e não tá. Eu acho que Saturno em Peixes ele traz isso com beleza. Vamos olhar para isso, vamos olhar com um pouco O Lu, mais de cuidado, um pouco e o mais de Marte já não tá responsabilidade. mais retrógrado, né? Ou ainda tá? O Marte É, ainda está retrógrado. O Marte fica retrógrado até, acho que é porque até janeiro, se eu eu não me senti engano. uma. É porque teve a Copa, daí eu acho que a Copa disfarçou. Eu senti uma recuada naquele clima belicoso que a gente estava, sabe? De muita divisão, muita briga, muita polêmica. Eu senti uma recuada, mas talvez seja porque só canalizou para os esportes essas diferenças, não sei. É, o Marte retrógrado, ele entrou no segundo, no início no início Das não, né? No dia eleições, do isso. segundo turno, né? Das eleições. E é uma discussão muito Sim. intelectual, vou colocar assim, é das ideias. E o Marte retrógrado envolve muita fake news. Porque o Marte está retrógrado, então, assim, né? Aham. E em Gêmeos. Então, e essa retrogradação, então, assim, tem uma tendência a ter coisas que Entendi. não são exatamente aquilo, né? Eu acho que a Copa é interessante porque a gente viu, eu estava discutindo isso com meu irmão, e assim, a gente viu um time com tudo, né? O time do Brasil com tudo para ganhar, com um time, assim, com o. Eu não entendo de futebol, mas pelo que meu irmão foi me explicando, falou que eram os caras lá e não sei quem e tal, Não mas a gente viu. não viu ele para frente. Travou. E o Marte retrógrado é até legal, acho que a gente falou isso na última live, mas é legal ver onde que tá o Marte, né, Sim. no próprio mapa. Onde que ele tá caindo como período de revisão. Então, assim, o meu tá caindo na rotina. O meu tá caindo na casa 6. E é um dos temas que eu quero levar para 2022, né, para O meu 2023, também, que é a questão da amiga. O meu saúde. também é ali na casa 6. Meu Marte. Mas aí, os Ah, tá, gêmeos. Aí onde entendi. tem a Porque casa o gêmeos, meu onde tem Marte gêmeos. cai em É, aquário. Então, e o meu aquário cai na casa 6, né? Fez. Aí onde tem os gêmeos no mapa, né? Onde Ah, está o Marte retrógrado entendi. daquele Olhar para setor ali onde gêmeos. tem onde está passando o Marte que fica em revisão, né? Então, assim, e aí até num esforço. Então, assim, o quanto de esforço eu estou colocando aqui? Então, assim, para mim, né, a questão da rotina, a questão da saúde foram pontos que me fizeram pensar, até para elaborar, aí já pensando, né, nas metas, onde eu tinha que focar. Então, assim, onde que eu tô vendo que não tá muito certo. É legal também aquele exercício da roda da vida, né? Não precisa ser exatamente só seguindo a astrologia, mas fazer aquele balanço da roda da vida e ver Onde que tá onde que bagunçado? tá faltando, onde que tá desequilibrado Uhum. para eu dar atenção. Mas o Marte ainda continua um tempo aí retrógrado. E aí Mercúrio entra retrógrado no fim do mês. É, o Plutão entra em Aquário, ele não fica lá muito tempo, né? Ele entra e depois Plutão normalmente fica 6 meses retrógrado, mais ou menos, por ano. Aí ele volta e depois ele fica retrógrado, depois ele vai para frente em Aquário, mas ainda é um pouco mais para frente. Que aí a gente vai ver nesse ponto essa questão entre liberdade e independência, né? Que é um pouco Do aquário. a tônica do Uhum. Plutão ali em Aquário, né? Vai ser um pouco para quebrar, isso pode gerar alguns conflitos. Então, assim, eu fico pensando se a gente vai ver mais alguma coisa, tipo guerra, alguma coisa, tipo manifestações em prol de Sim, liberdade e independência, sabe? Mas é uma coisa que, né, é uma mudança, uma grande mudança radical. Tem uma tecnologia envolvida, né? Porque a sim. gente afinal é aquário, mas tem grandes quebras aí também. E acho que bom, os dois trânsitos mais significativos para 2023 são esses dois, né? Plutão sair de Aquário, Plutão entrar em Aquário e depois voltar é incrível, né? Porque Plutão Sim, a gente não vê um é ciclo porque inteiro ele de é tão Plutão. distante, a Né? A órbita é gente tão vê grande, né? a órbita é tão grande
faculdade, e aí ele saiu de Caprica, né? Sei lá, depois de 12 ou 10 anos, não sei. E aí depois ele volta, né? Então, ele vai ficar lá em Aquário, acho que por uns 20 anos. Então, Sim. é muito tempo. Quando estava acontecendo isso, a gente não estava prestando atenção nele. Agora estamos nessa oportunidade de ficar, né, nessa live. Sim, exatamente. Mas acho que é isso, assim, eu acho que né, os últimos anos mostraram um pouco da gente focar no que tem no momento, assim, eu acho que, né, sem ter tanto receio do futuro. Apesar de Capricórnio falar dessa coisa do planejamento. Então, assim, eu acho que se estruturar, ter calma, né, ter responsabilidade, ter noção daquela coisa dos recursos, do tempo, como a gente disse, o que é possível fazer, e não ir E eu acho demais, que né? tem Não uma exagerar coisa, uma grande demais. lição que eu vejo também de Capricórnio junto com Saturno, que é assim, ó, o tempo vai passar, o tempo vai chegar e ele vai cobrar a conta, Uhum. digamos. Então, Capricórnio tem essa noção de Sim, eu preciso fazer agora, eu preciso cuidar das coisas que eu preciso, porque vai chegar o senhor dessa história toda aqui, que é o total. Cronos, entendeu? Pai de Zeus. Ele vai chegar para cobrar aqui a conta. Então, ele tem esse senso de responsabilidade por ter E muita noção dessa coisa do tempo. sim, e isso é tão bonito, né? Porque quem vai depois vir É. cobrar a conta sou eu. Isso. Eu mesma, entendeu? Então, assim, é muito. Eu fico pensando nessa coisa meio, sei lá, da aposentadoria, né? Se eu não fizer o aporte agora, se eu não cuidar disso agora, depois o eu lá A na frente mesma vai vir me coisa cobrar que saúde, eu não né? fiz. O teu corpo que é teu e tu e o teu A mesma pensamento vai, coisa. poxa, por que eu não fiz aquilo quando eu estava com condições? Agora eu tô aqui na cama. Uhum. É muito essa cobrança mesmo de si, né? Com a responsabilidade que poderia ter ou não cumprido. É bem legal mesmo. É um signo e um Sim. aspecto, um lugar aí muito legal. E minha única briga com esse signo é essa coisa da tradição. Isso me pega. Eu não sei lidar bem. Tem outras coisas no meu mapa para não lidar com isso. Marte Aquário. Tu sabe que Capricórnio cai na minha casa 5. Eu fico pensando, isso significa que eu vou me divertir de uma maneira mais ou menos responsável? Porque será que eu vou ser muito boa em me divertir? Eu vou né? Eu não consegui ainda entender Aham. muito bem, é. Entender. Do para mim, Capricórnio foi difícil, porque quando eu comecei a estudar astrologia, foi o último. Eu lembro que foram dois aspectos do meu mapa O que eu ascendente. não gostava, né? Era o meu Marte e o ascendente Capricórnio. E aí entender como que eu trabalhava e processava esse ascendente, que eu não precisava ser tão dura, tão inacessível, tão E tu pesada era, comigo Lu, tu mesmo, foi muito percebe que tu legal. era, que tu E quando, tinha depois essa que eu entendi, rigidez, essa cobrança contigo mesmo? sim, sim, e, assim, e muito até das pessoas falarem comigo, sabe? Tipo, a lua é muito forte, a lua dá conta. E só que lá do outro lado, na casa 7 você tem câncer. E câncer que é uma relação de afeto, Porque ela ela quer uma tem relação de ela acolhimento. tem aquela E eu não emoção lá dentro. entendi. Eu te falei que tinha o rabinho de peixe. Mas Sim, é justamente o eixo, né? Então, e aí eu comecei a questionar um pouco disso sempre, mas onde será que eu me coloco dessa forma, né? Que eu me apresento dessa forma? E aí, para mim, Caprica foi transcendental, assim, porque na hora que eu consegui compreender, e hoje, assim, eu gosto do ascendente Capricórnio, eu tenho carinho por ele, porque ele me coloca em situações também que claro. eu sei lidar. E quando eu não sei Habilidades, né? lidar, hoje eu já tenho autonomia. E hoje eu também já tenho autonomia suficiente para falar isso não é responsabilidade minha. Aham. Eu não sei lidar com isso. Então, assim, o Caprica me trouxe grandes ensinamentos que, assim, hoje eu sou encantada pelo signo, mas nem sempre foi assim. Eu lembro quando eu comecei a estudar astrologia lá atrás, eu falava, meu Deus, Inclu- que Exatamente. ascendente do Inclusive, demônio. tem várias vertentes da astrologia junto com o tarô que associam a carta do diabo
pela grande quantidade de realizações também que o diabo faz, né, ao signo de Capricórnio. A essa frieza, essa separação, assim, né, de coisas. Mas eu não conecto muito, assim. Não bate muito forte para mim essa representação. Associação. Aham. O tarô eu tenho estudado ele de uma outra forma, assim. Então, com cada carta é uma virtude. Então, Mas o eu acho que diabo ela tem tem uma mais virtude. ligada com o escorpião, não sei. Eu vejo ela mais uma virtude mais ligada a escorpião. Ou até a leão. Esses dias eu estava lendo até uma astróloga relacionando ele a touro. E eu achei muito interessante também. Porque não seria uma associação Uhum. óbvia para mim. Mas tem o Sim. diabo ali como parceiro, né? O diabo como amigo. E ali, e ver isso dessa forma é muito legal, porque normalmente a gente vê o diabo ali como a questão dos prazeres carnais, da manipulação, mas eu também estou sendo manipulada, eu também estou preso ali naqueles Sim. marionetes, né, da carta e tal. Mas eu acho que tem outras possibilidades, são muito interessantes de usar aquilo como Eu arquétipo, como acho que virtude, eu né? gosto muito dessa questão do senso de realização, que eu acho que o diabo não desiste nunca. Ele está sempre pronto para, né, fazer mais e conseguir mais e tal. Essa ambição que tem essa relação. E eu não acho que a ambição é sempre negativa, então, né, seria uma boa característica. Mas não conecto muito, assim. Eu preferi outros arquétipos, assim, para lidar com Capricórnio. Outra que é interessante, eu acho que a gente trouxe ela A até para Libra, é a justiça. justiça. Mas no sentido de Isso. causa e efeito, né? Aquela coisa que a gente estava falando. A Sabe, você vai fazer aqui, justiça você vai tem mais pagar a ali, ver para mim com né? A conta Capricórnio é essa. do que o diabo. Com certeza. Que é bem a coisa do Saturno. Saturno tem muito essa coisa, né? É por esse tempo aqui e depois vai ser cobrado. Vai vir a auditoria e tu vai ter que mostrar as evidências. Eu acho que a justiça é uma boa. Eu acho que a justiça é uma boa para a gente relacionar com o Caprica dessa forma. Né? Nessa coisa do causa e efeito, né? Acho que essa questão do equilíbrio eu já deixaria para Libra mesmo. Tem uma outra também que eu vi que é interessante, é a força, mas também dadas as proporções, né? Mas seria essa coisa da resiliência, do recurso, né? Da persistência, né? Câncer também De tem, né? encarar, né? E se manter Câncer também firme. tem tenacidade, também tem Também. essa força em si, né? Por motivos Uhum. diferentes, eu acho, mas tem O, também, o, né? sim, aham, e por princípios, talvez, por Isso. motivações diferentes, eu acho. Mas eu acho que sim. Agora, todos a gente. Eu fico pensando assim, se todos a gente consegue ver. Outro também que daria muito para Caprica é o Sim, mas eu Imperador. gosto mais dele ligado com Áries. Porque eu acho que é É tipo assim, ó, o engraçado que princípio do masculino, eu sabe? O acho. imperador, a carta lá, 4, né? O imperador. Eu acho que como ele é o primeiro masculino ali, que tudo bem, o mago também, porque o mago ele não tem sexo, eu acho, na minha concepção. Não tem gênero, é isso que eu tô querendo dizer. Ele me parece muito Uhum. Áries, o imperador. Eu não Ah, vejo sim, o ele Ares tão mais sênior. Juvenas. É o imperador Eu Juvenas, vejo ele entendeu? mais júnior, assim, e muito mais impulsivo. E muito mais impulsivo. Eu acho que o imperador não toma decisões impulsivas. E eu acho que o Ares toma. Então, eu não vejo tanto. Eu vejo muito o Ares, sei lá, o Papa. Eu vejo. Porque A aí você gente, toma eu acho que o arquétipo qual é lado uma você coisa vai. legal por causa disso, né? Porque a gente está conseguindo falar e se entender, porque eu consigo entender o que tu vê nesse símbolo, né? Nessa simbologia. Aham, E concordo em parte que sim. isso tem a ver, e aí em outras, né, associo. O importante, gente, é encontrar a simbologia que tu entende e que tu consegue perceber em ti, né? É, Aí, isso é a sua verdade, e aí né? É a sua no subjetividade, desenvolvimento né? do que tu quiseres, né? Então, Sim. Fábio,
Tô vendo se eu Ah, acho tadinha. a justiça nesse aqui. É, eu achei o diabo. É, o diabo Mas... tem. Ele parece porque ele tem chifrinho, né? Daí eu acho que tem essa associação também por causa disso. Muitas vezes o diabo é representado como um bode, né? Existe esse desenho, né? É, tem essa questão também, né? Bem Uhum. lembrado. Porque realmente, aí se fosse nessa É, associação, teve realmente alguém fez funciona. essa associação em algum momento. Então, assim, É, aí a justiça aqui, o aspecto é interessante porque ela são aham, duas mulheres, é a mesma mulher, né? Aqui nos dois, que é. também é interessante. Nesse sentido de causa e efeito, realmente essa carta da justiça tem muito a ver, né? Sim, e de responsabilidade, Eu tô né? Eu acho. procurando, Do que é justo, mas assim, o que ajustado, é, né? exato, o que é medida justa, né? O que cabe na Isso, medida receita e justa. não a mais, não muito açúcar, não muito sal. Isso, o que é tipo você pôr a roupa e ela ficar ajustada, ela te cabe, sabe? Ela fica perfeita, assim, tipo, veste como uma luva, né? Eu tô procurando aqui no oráculo do pão se tem responsabilidade, mas eu acho que não tem. No oráculo do pão a gente pode ser irresponsável, viu, gente? Sem responsabilidade no oráculo do pão. Eu também É achava mesmo? que Eu achava tinha. que Eu tinha. procurei aqui e não achei, porque realmente é uma palavra que caberia muito. Será que eu perdi alguma carta? Não, né? Eu achei disciplina, achei outras que têm a ver. Eu achei centramento Isso. e justiça, que também são, né, Achei parecidos. prudência. Não, mas. Disciplina Uhum. também. Mas não achei responsabilidade. Tem uma carta que é em branco, eu vou criar essa. Vou criar a carta da responsabilidade. Está faltando. Tá faltando responsabilidade aqui. É. Tá bem, Muito querida. bom. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Tô terminando de ver É, aqui, mas eu então. acho que não tem Só mesmo, um não. feliz ano novo, então, para a galera aproveitar. O Discernimento. discernimento é, né, uma inteligência. Aproveitar bem essa lua nova aí de 23. Essa lua minguante agora, 23 nova, e depois lá no 31, Isso. provavelmente 30, por ali deve já crescente. Não tá com uma lua crescente. Gente, É. aproveita o solstício também, que é amanhã. Tem o Lita, né? Essa coisa do nosso maior dia, apesar de que a gente tá. As nossas condições climáticas estão tão bagunçadas que a gente não identifica mais as estações, né? No sensorial, a gente só sabe pelo calendário. É engraçado, eu tive essa sensação, mas não. Foi por causa do não horário de verão, né? Que não tá tendo. E aí tem uns dias que Sim, começou a 4 e clarear muito pouco. cedo. E aí eu comecei a acordar absurdamente, tipo assim, Isso, 4h30, 4h40. 4h40 é a hora do amanhecer. E aí eu percebi muito assim, essa questão do claro e escuro, né? E aí eu falei, nossa, como que muda, né? O coisa e aí como que também ajuda, né? Ajuda, né? Essa coisa do horário de verão, pelo menos eu gosto, né? Não é todo mundo que gosta. Eu não gosto do escuro de noite, eu gosto mais do claro, né? Acordar e não tá escuro, eu gosto. É, Mas é interessante, sim. E principalmente porque a gente está tendo muito estímulo de tela, né? Ficando muito, muito preso. Então, essa coisa da luz muito artificial e realmente assim, a atrapalha. ideia, né, dessa conexão física com isso seria a gente, né, acordar mais cedo mesmo, sair de casa mais cedo, se expor à luz, aproveitar e se Sim, encher da vitamina necessária que tem a ver com isso e se recolher até mais tarde. Ou seja, é um período de mais movimento a primavera e o verão, para depois fazer o sim. oposto. O movimento Mas a de gente não ir tem, para né, Lu? A dentro, gente né? não Que é tem, a porque a gente tem a hibernação. luz elétrica, a gente tem a luz das telas, como tu diz, simulando o tempo todo, então a gente não sabe direito mais. E aqui, quando eu morei fora, eu falava que para mim não era questão do frio,
que me incomodava mais, mas era a questão do claro e do escuro. E o quanto isso mexe na sua disposição. Então eu lembro assim, quando era inverno, eu chegava, as minhas aulas acabavam 5 horas da tarde. E alguns dias eu chegava na faculdade às 9 da Sim, já manhã. Então, saía assim, eu de não vi o lá, já sol. estava noite, chegava ainda E estava aí, clareando, né? eu ainda estava escuro. E aí, eu lembro que aí eu chegava da faculdade, era muito perto, então, sabe, eu chegava às 5h30. Aí eu lembro, assim, claramente a vontade que eu tinha, que era de tomar banho, comer e deitar. E era tipo, e quando eu ia olhar, tipo, no Aham. relógio era 7 horas da noite. E isso pra mim era muito esquisito. E ao mesmo tempo que no verão, 9 horas Sim, da noite ainda estava claro, né, com sol, eu lembro da fome. Então, assim, eu nunca fui de jantar, mas eu lembro que me dava fome, tipo, saía 9 mais de horas da noite me dava casa, fome. essas coisas. Tipo, e aí você vê que é essa coisa do corpo, tipo, querendo energia pra aguentar mais, sabe? Pra produzir ali durante aquele período. Eu achava isso muito interessante. Isso pra mim foi a coisa mais curiosa e, entre aspas, difícil, né? Do período que eu morei fora. Não era a É, temperatura, era essa questão de claro e escuro e como que isso isso é é bem. assimilado É, a pelo gente corpo. tem uma quantidade, uma variação pequena, né? Mas ali no Nordeste, no Norte, já tem bastante isso. Eu lembro quando eu passei um tempo ali, Aham, 5h30, já era escuro no inverno, eu olhava assim, tipo, como assim? Né? Porque ainda são 5h30. Para mim, ela mais das, sei lá, 6h30, quase 7, quase o ano inteiro é isso. aham. Depois tem um inverno que é mais um pouquinho mais cedo. E isso É, realmente, e eu também me lembro que na Rússia eu fiquei pasma. 9, 10 horas da noite. Não é que é claro como a luz do dia, mas é um cinza. É um aham. cinza tão claro que é quase como se fosse dia. Tu fica assim, que poioca é essa, gente? É, é muito engraçado, é Não muito chega. curioso. Então, gente, olha, aproveitar esses períodos, né? Aproveitar essa coisa toda favorável aí da natureza para fazer o descarrego que precisa, para fazer o plano que precisa, aproveitando os bons atributos de Capricórnio, e também os bons atributos de Câncer, que tem essa correlação, né, com esse eixo. Né, a gente sempre fala do eixo. Até porque a Pois lua é, então a cheia gente lá, tem a né? nova aqui, mas a Desses, cheia em desses, Câncer. Então desses, aproveita as duas é, coisas, né? E, e feliz ano novo é para isso todo aí. mundo, né? Feliz ano novo, feliz Boas Natal, que festas. seja, né, um ano mais afinado, né? Eu acho assim, se a gente pode trazer essas questões de desejo, eu acho que é um ano com mais responsabilidade, né? E com mais leveza também, né? Não é a vibe de capricha, Sim. mas um ano mais leve. Tá bem, Lu, obrigada, tá? Beijos, adorei essa conversa. Foi bem de trocas, assim, de percepções. Eu gostei muito. Tá bom, querida. Também gostei Beijo. bastante. Tchau, galera. Tchau, tchau. Beijo.